Repitam comigo, por favor. Hoje não será qualquer dia. Hoje é o dia da minha vitória. É assim que nós devemos conduzir todos os nossos dias. A palavra do Senhor diz: agarrai-vos ao máximo cada oportunidade. Um dia só vai ser mais um dia na sua vida, se você aceitar que assim seja. Do contrário, todos os dias nós podemos ter vitórias, transformações, mudanças, só que tudo depende de nós. Desde a semana passada, nós temos falado muito sobre a marca da cruz. E todas as vezes que o pai chama atenção, fala muito sobre determinado assunto com seu filho, é porque ele quer que mudanças aconteçam. Então, se a palavra tem vindo, marca da cruz, é porque muitos ainda têm se preocupado demais com as marcas erradas. Ontem ainda nós víamos falando, nós vivemos em um mundo que as pessoas estão preocupadas demais com as marcas que envolvem o seu dia a dia. Muitos fazendo muitas loucuras, se submetendo a verdadeiras tolices, só para ser aceito, para carregar uma determinada marca e se sentir empoderado, se sentir como uma autoridade, uma pessoa de importância, quando a marca mais importante que existe para nós é a marca da cruz. Essa que é a marca que nos empodera, essa que é a marca que nos dá autoridade. Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece. Muitos não têm a visão que é necessário que haja a marca da cruz em nossas vidas, para que tenhamos uma vida extraordinária. Muitos não entendem que por intermédio dessa marca, vitórias acontecerão, os nossos resultados são mudados, os nossos resultados são completamente transformados. No passado, essa marca representava a maldição. A cruz não tinha um bom significado, só que o Senhor mudou isso. Hoje, quando nós falamos da marca da cruz, significa uma vida vitoriosa, significa vida de conquistas. O nosso dia a dia nada mais é do que uma disputa de territórios. Ou nós conquistamos, ou nós cedemos. Não existe essa de tomarem os nossos territórios. Ou nós entregamos, ou nós ficamos com ele. E muitos têm entregado os seus territórios. O território da sua vida espiritual, o território da sua vida conjugal, o território da sua vida financeira, o território da sua vida familiar, a sua própria saúde. Atendendo um caso ainda, tem uma família que ela está desesperada, precisando de muita ajuda. Justamente porque não tem levado a palavra a sério. Há muitos anos tem sido aquele bendito, não é bem assim. Não é exatamente assim que eu devo seguir a minha vida. Não é necessário que eu carregue a marca da cruz. Não é necessário que aconteça as renúncias. Quando na verdade, se eu perguntasse para você, por que você é um cristão? Você não é um cristão por conta das suas conquistas. Você é um cristão por conta dos seus sacrifícios, por conta das suas renúncias, por conta daquilo que você abriu mão em prol de um bem maior. E por conta dessa falta de posicionamento, o resultado final, ele está vindo de uma vez. Todas as áreas dessa família estão verdadeiro caos. Justamente por não fazer o que precisa ser feito, por não se posicionar da maneira que precisa se posicionar, ou nós estamos conquistando ou nós estamos cedendo. Se eles não estão conquistando, eles estão entregando todos os territórios. E qual que é o nosso posicionamento perante os territórios de nossas vidas? É meu, eu não abro mão disso. Eu não abro mão da minha prosperidade.
Eu não abro mão da minha vida financeira. O inimigo está se levantando para tentar me roubar, para me diminuir, para tentar destruir a minha família, destruir tudo que nos pertence. Eu não aceito e eu vou lutar. Porque a falta de posicionamento acarreta consequências. E quando nós falamos da marca da cruz, existem muitas pessoas que falam, eu carrego a marca da cruz. Só que a pergunta que eu faço, a cruz está presente nas suas palavras ou nas suas atitudes, nas suas ações? Porque palavras, se não forem acompanhadas de boas atitudes, boas escolhas, boas decisões, são apenas palavras bonitas. Então, mesmo que você bata no peito e fala, eu não vou abrir mão dos meus territórios, eu vou fazer o que eu preciso, mas não fizer, as consequências vão chegar. E como que nós conseguimos lutar as nossas batalhas, os nossos desafios? Justamente usando a marca da cruz, o Espírito do Senhor em nossas vidas. E algo que precisa estar enraizado, muito forte dentro de todos. No lugar onde não couber a sua cruz, esse lugar não é para você. No meio de pessoas onde a sua cruz não conseguir passar pela porta, esse lugar não é para você. Sabe quando nós nos tornamos, hoje é um culto voltado para a vida financeira próspera, prosperidade. Sabe quando nós nos tornamos altamente prósperos? Assim, eu estou falando de bênçãos imensuráveis. Quando nós paramos de tocar naquilo que é do Senhor. Muitos devem estar se perguntando, está falando de dízimos e ofertas? Não somente. Não toque no tempo que é do Senhor. Não toque na cruz que é do Senhor. Porque muitos têm estreitado, tentando diminuir a sua própria cruz, só para poder passar por lugares, entrar em lugares que não vão ser nem bênção na sua vida. Muitos têm quebrado um pedaço daqui, um pedaço dali, a parte de cima arrancado, e tentando diminuir o máximo possível, só para você caber em um determinado meio, um determinado local, onde não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. O seu espírito, a sua fé, a sua cruz, ela deve ser intocável, impermeável, nada pode atravessar. Porque quando nada atravessa isso, nada tem poder para atravessar a sua vida. E se a vida é uma disputa de territórios constantes, quando você se torna impermeável, quando você não deixa que absolutamente nada toque na sua fé, no Espírito de Deus na sua vida, ninguém, absolutamente ninguém, tem poder para tocar no que te pertence, e muito menos nos seus. Puxa vida, mas eu queria ouvir palavras de prosperidade, de abundância, mas eu estou falando sobre isso. Porque se isso entrar na sua mente, no seu coração, e as mudanças começarem hoje, é a mesma história da semana passada que nós trouxemos sobre os paralíticos cegos, os aleijados. A mudança é imediata. Por isso eu fiz com que vocês tivessem repetido comigo. Hoje não é mais um dia. Hoje é o dia da minha vitória. Lucas 23, 21. Eles, porém, continuaram gritando. Repita comigo. Crucifique-o. De novo, crucifique-o. Quando o Senhor estava prestes a ser crucificado, tinham aqueles que estavam indignados. O Senhor não fez absolutamente nada. Esses homens que estão ao lado dele, deram causa. Eles merecem ser crucificados. Só que o Senhor, ele não fez nada, Jesus não fez nada. O que esse homem fez, senão ajudar pessoas? Quando o Senhor foi traído por Judas, que ele estava se aproximando junto com aquele conjunto de homens, que ele havia combinado entre eles, aquele a quem eu beijar a face, é ele que vocês devem prender. E quando foram para prender Jesus, Pedro se posicionou, tirou a sua espada
e cortou a orelha daquele homem. E o Senhor falou assim: guarde a espada. Não é desse jeito. O que Pedro estava querendo mandar como recado naquela hora? O Senhor não merece passar por isso. Se o Senhor não se defender, eu defendo o Senhor. Esse é um tipo de voz. O segundo tipo de voz que vem para nós é exatamente esse aqui: crucifique-o, dando a entender que crucificação é castigo. Crucificação não é castigo. Sacrificar o que precisa ser sacrificado não é castigo. Passar pelos períodos de dores, de desafios, não é castigo. O Senhor, mesmo sendo o Filho daquele que criou tudo, absolutamente tudo, Ele não se apegou a isso. Ele não fez outra coisa aqui na terra senão servir ao próximo, porque Ele entendia que não se tratava dele. Para quem teve a oportunidade de ouvir na sexta-feira, eu ainda trouxe o exemplo da tia Lu da escolinha. Olha como o ser humano, ele já nasce com tendências medíocres. Ele nasce com uma tendência para estragar o seu próprio propósito. Tia Lu, um dia eu estava fazendo bagunça lá fora, ela chegou para mim: Vitor, você não pode fazer isso, sobe para a escolinha agora. E eu virei para ela e falei assim: não, você não sabe quem eu sou? O meu pai é o dono da igreja. O Senhor, Ele poderia ter falado: você não sabe quem eu sou? Meu pai é o dono de tudo que existe. Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por esses processos. Eu não preciso ser crucificado. Só que por conta da atitude dele, por conta do posicionamento dele, o seu nome ganhou autoridade sobre todo nome. Não existe homem mais importante que passou pela terra com realizações maiores do que Jesus enquanto ele esteve aqui. Mas o que empoderou ele, o que deu autoridade a Jesus, foi o fato que ele deixou de lado o fato dele ser filho de Deus. Ele não se apegou a isso e ele passou pelo que ele deveria passar. Era algo que eu ainda estava conversando com o Guilherme. As pessoas acham que título significa poder. Quando você é colocado em uma posição, quer dizer que você tem autoridade, que você tem poder sobre aquele lugar ou aquelas pessoas. Título nenhum te empodera. Boas atitudes, boas escolhas, sim. Jesus não é conhecido, Ele não tem a fama que tem, Ele não construiu a imagem que Ele tem com o fato dele ser filho de Deus, mas com as suas atitudes. Ele só teve a autoridade que teve, ele só teve o poder que teve, não é pelo simples fato é meu pai, mas sim porque ele passou por tudo que ele precisava passar. E é exatamente isso que acontece conosco. O que vai nos dar autoridade, o que vai nos disponibilizar poder. Poder para quê? Para absolutamente tudo. Vencer nossas batalhas, vencer os nossos desafios, conquistar territórios, prosperar, viver uma vida de abundância. São justamente as nossas atitudes, as nossas ações. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Primeiro ponto. Como que nós pregamos a palavra? Tem uma frase que nós dizemos: pregue a palavra o tempo todo. Se necessário, abra a Bíblia. Então, o nosso dia a dia, a forma como nós nos portamos, nós devemos estar constantemente pregando a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Então nós ficamos com a palavra, seja nos momentos de conveniência ou não. O que tem roubado o poder e a autoridade de muitos, é ter pegado a palavra, é pegar a palavra somente naquilo que é conveniente. Mas quer a ocasião seja favorável ou não, nós ficamos com a palavra. Porque aquilo que está desfavorável no momento, se torna favorável só pelo simples fato de nós ficarmos com o que é certo.
corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Parece familiar? Muitos têm vivido esse estilo de fé. Muitos pulam de lugar em lugar, de igreja em igreja, justamente porque não estão em busca dos ensinos verdadeiros. Não estão em busca daquilo que vai mudar a vida de verdade, mas estão em busca de ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos. E o que é agradável à carne? Molezinha, pular processos, não renunciar, não sacrificar, não fazer o que precisa ser feito. Se eu perguntar assim para vocês, aonde vocês querem chegar? Muitos vão falar lugares extremamente altos, ir muito longe. Só que a questão não é onde você quer chegar, mas sim o quanto você está disposto a fazer aquilo que é preciso para poder chegar lá. Porque querer ir longe, todos nós queremos. Só que querer pagar o preço, pouquíssimos querem. O Senhor pagou o preço dele. E ele foi colocado, repita comigo, em um lugar de honra. Assentado ao lado do trono de Deus. Quem aqui não quer ser colocado em um lugar de honra? Quem não quer sua empresa sendo colocada em um lugar de honra? Quem não quer os seus negócios, a sua vida financeira, profissional, caminhando assim, de vento em popa? Todos querem. Só que por isso nós não podemos ficar com a palavra de vez em quando, somente quando convém. É o tempo todo. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, ou seja, de coisas que não existem. É que nem quando nós ouvimos aquela história de tem que emendar a Bíblia, não sei o quê, tem que haver mudanças. Quem fala isso está advogando em causa própria. Quem se posiciona assim é porque tem tido uma falta de posicionamento na vida. Aqueles que querem encurtar processos não chegam lá, mas aqueles que passam pelo que precisa ser passado, pode doer. Pode acontecer que nem com o Senhor, transpirar sangue, mas vale a pena, porque as vitórias são muito maiores. Você acaba se esquecendo de tudo aquilo que você sentiu, passou. Você, porém, deve manter, o justo, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Muitos têm medo de sofrer, muitos têm medo de enfrentar as suas batalhas, muitos têm medo de se posicionar, muitos têm medo de fazer aquilo que precisa ser feito. Justamente como consequência, não tem vivido aquilo que espera. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não importa quais são as lutas, não importa quais são os gigantes, não importa qual que é o momento de dificuldade. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. No propósito, a nossa vida faz sentido. E quando ela faz sentido, nós podemos suportar qualquer coisa. Do contrário, a vida se torna insuportável. Por isso muitos não têm vontade de sair de suas camas. Muitos tratam a segunda-feira como, puxa vida, mais uma semana começando. Segunda-feira de novo, ainda terça, quarta, quinta. Quando na verdade o nosso posicionamento é mais uma semana de vitórias. Essa semana eu vou crescer como nunca. Essa semana, em relação à semana passada, eu vou dar saltos. Eu vou começar a conquistar como nunca antes. Esse é o Espírito. Não pode ser um peso, não pode ser um fardo. Se o Senhor foi quem criou o dia não foi criado à toa. A função do dia é nos honrar. A função de cada dia é podermos testemunhar o quão grandioso o Senhor foi em nossas vidas.
Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, as pessoas deixarão de honrar os princípios da Bíblia. E quando nós honramos o princípio, os princípios nos honram. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos honra. As pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Tem pessoas que têm corrido tanto atrás do dinheiro, que o dinheiro só tem fugido delas. E não entenderam que às vezes é muito melhor, finge que você não dá a mínima para ele, que ele vai vir correndo atrás de você. Em outras palavras, foque no lugar certo. Pare de correr atrás somente do dinheiro. Estabeleça a cruz na sua vida, a marca do Senhor na sua vida, e o dinheiro vai começar a correr atrás de você. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias, repita comigo, e cheias de si. Na sexta-feira eu ainda falava, as suas próprias características humanas que são responsáveis por te afundar. Então, quanto mais de si, quanto mais você tiver de você mesmo, mais derrotas você terá. Quanto menos de si, mais do Senhor, mais vitórias você alcançará. Mas muitos ainda podem se posicionar assim: caramba, eu conheço pessoas lá no mundo que não servem a Deus, não fazem absolutamente nada e ainda estão vivendo uma vida extraordinária. Olha lá, o negócio prosperando, andando no carro tal, na empresa, dono da empresa tal e assim por diante. Quem nos criou? Foi Deus. Então nós temos algumas características boas. Então nós vamos sim conquistar algumas coisas boas. Então quer dizer que só porque as pessoas lá de fora não têm Deus, quer dizer que elas não vão conquistar absolutamente nada? Não, muito pelo contrário. Pela nossa própria capacidade, pelo nosso esforço, nós temos condições de alcançar algumas coisas. Só que o lugar que nós queremos chegar, o lugar dos seus sonhos, dos seus projetos, depende somente de Deus. Porque o homem conquista, o Senhor estabelece. São duas coisas totalmente diferentes. Nas semanas anteriores, ainda nós trouxemos a passagem de Saul e de Davi. Saul, um homem cheio de si, preocupado com ele mesmo. Davi, um homem cheio de Deus. Então o final deles foram totalmente diferentes. Um fracassou, um foi derrotado e terminou a vida se matando, tirando a própria vida. O outro, altamente bem-sucedido, um dos maiores reis generais que já pisaram na face da terra, nunca perdeu o seu reinado. O seu reinado foi estabelecido para sempre, justamente porque ele não era cheio de si, ele era cheio do Senhor. E quando nós somos cheios do Senhor, tudo muda, todos os resultados mudam. Então uma oração que nós devemos fazer: Senhor, me esvazie de mim mesmo, me esvazie dos meus próprios sentimentos, porque você estar cheio de si, amarra a sua vida financeira, amarra a sua vida profissional. E quando você começa a colocar para fora aquilo que precisa ser colocado para fora, a sua vida, ela caminha de uma forma totalmente diferente. Se você tirar o que precisa ser tirado, e estabelecer a cruz, não como um pingente, mas aqui, a mesma honra que o Senhor recebeu, nós iremos receber. Eu acredito assim, cegamente, em versículos como: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Se ele não ficou cansado, se ele tem o mesmo poder, o que ele não pode fazer na minha vida? Em versículos como: vocês realizarão obras como as minhas e obras ainda maiores.
Pode ser que vocês não libertem uma nação, mas você pode libertar a sua própria vida e a vida da sua família de uma escravidão que tem sido estabelecida há muito tempo. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas de aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Hoje, até dentro da igreja, as pessoas vivem mais de aparência do que realidade. Muitos, de vez mudarem, no lugar de mudar, têm vivido uma vida de aparência. Muitos, de vez buscar, quero ser cheio do Senhor, têm demonstrado um falso cheio do Espírito do Santo. Não viva de imagem. Se é para pagar o preço, pague o preço para viver uma realidade. Viva algo real. Porque enquanto você tiver atitudes ilusórias, os seus resultados continuarão sendo uma ilusão. Só que a partir do momento que as mudanças forem estabelecidas hoje a sua vida começa a ser mudada. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, repita comigo, me livrará de tudo. Não importa quais são as dificuldades, não importa quais são as batalhas, não importa quais são os nossos desafios. Diga isso para você constantemente. O Senhor me livrará de absolutamente tudo. O Senhor vai me livrar dessa crise, o Senhor vai me livrar desses problemas, o Senhor vai me livrar de tudo. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Quando nós falamos de uma vida com Deus, nós não estamos falando de uma vida isenta de perseguições, de dificuldades. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho preciso, é o caminho certo. É aquele que você caminha e não é uma roleta russa, que uma hora pode sair, uma hora pode não sair. É algo preciso. Eu caminho nos passos do Senhor, eu caminho segundo a vontade do Senhor, eu caminho respeitando a marca do Senhor, e as bênçãos começam a caminhar até mim. Os resultados começam a me perseguir. A palavra profética, as bênçãos repousarão, descansarão. Não é à toa. Muitos têm corrido atrás de resultados, o resultado só está correndo. Só que a partir do momento que a marca é estabelecida, eles vêm e param. Eles param de fugir de você e se estabelecem. Eles repousam. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão os outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe o que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé de Cristo Jesus. Sabedoria, capacidade de termos boas decisões, boas atitudes em Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Muitos não entendem por que as coisas não estão fluindo, por que as coisas não estão acontecendo. Caramba, porque os resultados ainda não vieram. Por que minha vida ainda não explodiu em resultados? Conserto espiritual. Automaticamente, o entendimento vem. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a obra. Ele usa o quê? A palavra.
Olha esse versículo, particularmente é um dos mais fortes da Bíblia para mim. Jesus respondeu: eu lhes garanto, o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A garantia é do Senhor. Eu lhes garanto que todos os que deixarem a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, repita comigo, neste mundo. O que isso quer dizer? Agora, hoje, receberão neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. E com perseguição, as lutas ainda continuarão. Com perseguição, no mundo futuro terão a vida eterna. As vitórias das bênçãos começam hoje. Nós receberemos a vida eterna, o reino, mas o reino já começa hoje. Então quando a palavra diz, deixarão casas, família, deixarão propriedades e receberão 100 vezes mais, deixarão suas características humanas, o seu antigo eu para trás, deixarão tudo aquilo que nos afasta do Senhor para trás. E nós seremos recompensados, vocês serão recompensados 100 vezes mais. Às vezes o que você tem hoje não é muito, mas multiplica por 100 vezes o que não dá. Vamos em números. Hoje você às vezes ganha um salário de 1.000, 2.000 reais. Multiplica 2.000 por 100. Hoje a sua empresa tem um faturamento de X. Multiplica por 100. Por isso nós precisamos nos posicionar. Chega da mesma vida. Chega dos mesmos resultados. Pare de perder territórios. Comece a conquistar todos os territórios da sua vida. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Vivam para vencer. Não vivam por viver. Não ajam por agir. Tenham um propósito estabelecido todos os dias. Por isso no início da reunião eu falei, hoje não é mais um dia. Eu não vou participar dessa reunião como sendo mais uma reunião. Eu vou parar de viver a minha vida de uma forma aleatória. Hoje eu tenho um objetivo. Eu não estou correndo por correr. Eu vou ganhar o prêmio. Só eu vou ganhar o prêmio. Muitos disputam. Muitos correm. Muitos se esforçam. Mas o pódio, o lugar mais alto, são poucos que conseguem conquistar. A Bíblia faz a comparação de nossas vidas como uma corrida e como uma luta de boxe. Por que corrida? Ela é uma maratona. Existem momentos que nós precisamos dar os tiros mais fortes. Só que a nossa vida não se define em tiros. São escolhas contínuas. É uma caminhada. Por que uma luta de boxe? As situações vão se levantar e você precisa estar focado. Porque se você colocar o foco no lugar errado, vão te acertar. E existem pessoas que têm levado um gancho atrás do outro da vida, do mal, justamente porque não estão focadas no lugar certo. E têm ainda tido perseverança para se levantar, para continuar apanhando. Se alguma vez você caiu, você tem que se levantar para combater e nunca mais apanhar. Se em algum momento você levou um soco, um problema, uma situação se levantou e ela te derrubou, você não vai se levantar para apanhar mais um pouco. Você vai se levantar para começar a combater e nunca mais essa situação ter poder sobre a sua vida. Eu decido, eu tenho o controle de tudo.
Esses problemas não governam a minha vida, eu tenho poder sobre eles. Os sentimentos não controlam a minha vida, eu controlo os meus sentimentos. Eu tenho poder sobre os meus resultados. Chega de viver a mesma vida, chega de viver a mesma miséria, chega de caminhar com a vida amarrada, chega da mesma medida diária, chega de receber o mesmo pão nosso de cada dia, todos os dias. Não é mais tempo de deserto, não é mais tempo de escravidão. É tempo de conquistar a terra prometida. Então se levante, pare de ser roubado. Não se trata daquilo que nós vamos receber do Senhor, mas sim de parar de ser roubado, porque o Senhor tem honrado, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem dado condições todos os dias. Então depende de nós um posicionamento diferente. Eu não vou viver mais de uma forma aleatória. Eu não vou jogando o jogo da sorte. A minha vida não depende disso. Se a minha vida depende de ações, boas atitudes, decisões diárias, eu vou correr com um propósito. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Disciplinado não é fazer o que quer fazer, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se nós caminharmos pelas nossas próprias vontades, nós estamos caminhando em direção à nossa ruína. Mas quando nós caminhamos fazendo aquilo que precisa ser feito, nós estamos caminhando em direção ao sucesso. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Se pessoas parassem para conversar com vocês hoje, e te pedissem ajuda, vocês saberiam o que falar para elas. Só que falar para o outro é muito fácil. Pega os conselhos que você daria para outros, e comece a colocar em prática na sua vida. O que você falaria para uma pessoa que não tem esperança? Continua, não para não, vai dar tudo certo, persista, tenha perseverante, seja perseverante, o Senhor vai te honrar. Diga isso para você. Quando você desanimar, quando você estiver sem forças, quando você não conseguir mais se levantar, força, Vitor, você consegue. Esse é só um momento, essa fase da crucificação vai passar, essa tortura, essa fase difícil, tudo isso vai passar e você vai ser honrado. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, repita comigo, os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto, como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e meditassem sobre tudo que foi dito. Se o Senhor foi quem criou absolutamente tudo, se Ele nos dá capacidade, Ele nos dá energia, então não tem o porquê dos seus resultados continuarem sendo os mesmos. Você só vai perder territórios na sua vida se você permitir. Por isso hoje, saia daqui com uma decisão. Hoje eu coloco um basta. Se existia algo que estava roubando a minha vida, se existia algo que estava roubando o meu financeiro, o meu profissional, hoje eu coloco um basta. Chega! Eu não vou viver mais essa vida. Eu me recuso a fazer os mesmos plantios, esperando colher resultados diferentes. Hoje eu me posiciono de uma forma diferente.
Então os meus resultados começam a ser mudados. Repitam comigo com os olhos fechados. Agora, a minha vida não será mais a mesma. Comece a dizer isso para você todos os dias. Quando lhe faltar forças, se aconselhe, não pare, persista, persevere, continue fazendo o que é preciso, submeta o seu corpo às suas vontades, mas não seja dominado por elas. Faça o que é preciso e você será firmemente recompensado. Coloca Jeremias 1, por favor. Abra os olhos novamente e prestem muita atenção. E tomem esse versículo que eu vou ler com vocês como algo absoluto na sua vida. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar o que precisa ser arrancado, derrubar o que precisa ser derrubado, para destruir o que precisa ser destruído, e para começar a edificar e plantar aquela vida que vocês tanto querem. O Senhor está derramando dessa unção, desse poder, dessa autoridade sobre a sua vida, e tudo aquilo que você declarar, como a sua mente imaginar, como estiver no seu coração, assim será feito. A partir dessa oração, tudo que vocês declararem vai acontecer até as vírgulas. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos e fizessem as declarações sobre a sua vida. O que vai ser diferente? Quais resultados serão diferentes? A partir de hoje, o que na sua vida começa a ser mudado? O que a partir de hoje começa a ser transformado? Diga: meu Deus, eu não aceito. Meu Deus, eu não aceito a possibilidade, eu rejeito toda e qualquer possibilidade da minha vida continuar do mesmo jeito. Eu não aceito os mesmos resultados. Meu Deus, eu vou embora dessa reunião, mas eu vou sair por cabeça, por cima, em posição de honra, de vitória, porque eu não aceito mais ser roubado nas mesmas coisas. Meu Deus, eu não aceito, eu não vou viver uma vida de imagem, eu não vou viver uma vida de aparências. Não, meu Deus, eu vou viver resultados concretos. Eu quero determinar prosperidade, unção de riqueza, medidas maiores sendo acrescentadas na minha vida, nos meus negócios, na minha família. Diga isso ao Senhor, só não fique com a boca fechada, porque Ele está dando autoridade. Tudo aquilo que você declarar hoje vai acontecer. Tudo aquilo que você declarar vai se materializar. Uma palavra assim não vem à toa, é porque Ele quer te dar condições de você viver coisas que você nunca viveu até então. Então diga: meu Deus, eu não aceito, eu quero declarar crescimento, eu quero declarar avanço, eu quero declarar prosperidade, eu quero declarar progresso. A minha vida vai caminhar, meu Deus, para lugares muito mais altos. Diga: meu Deus, eu vou voar alto como águia. Eu vou viver uma vida, meu Deus, caminhando para lugares cada vez mais altos. Não vai ter mais retrocessos. Eu não vou caminhar mais para trás. Chega, eu não aceito mais dar um passo para frente e 3, 4 para trás. Eu não aceito a minha vida estar caminhando um pouco e depois retroceder tudo de uma vez. Não, chega, eu não aceito mais isso para minha vida. Creia, não duvide no seu coração. Não fique acanhado naquilo que você vai pedir para o Senhor. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele está dando condições, Ele está garantindo para vocês que o seu futuro não será mais o mesmo. Não importa como foram os primeiros 6 meses. Ele está falando que o segundo semestre serão os melhores 6 meses da sua história. Os 6 meses de maior crescimento, os 6 meses de maiores avanços, 6 meses de maiores conquistas. Diga, fala: meu Deus, eu confio no Senhor. Meu Deus, é da minha própria capacidade. Eu não sou e não posso absolutamente nada. Meu Deus, eu sou pequeno, fraco, frágil, mas o Senhor me capacita, o Senhor me honra. Meu Deus, não importa se existe um Golias parado na minha frente. Hoje eu estou me posicionando e eu serei recompensado. Eu receberei 100 vezes mais em relação a tudo que eu tenho recebido. Meu Deus, a minha empresa, a minha vida vai caminhar como nunca. Os meus resultados serão sobrenaturais. Meu Deus, e as vitórias vão vir e vão se estabelecer na minha vida, vão repousar, descansar sobre a minha cabeça. Assim como nessa canção, a sua empresa vai bater recorde de vendas. O seu negócio, aquilo que representa a sua vida financeira, esse será um mês de recordes.
Esse vai ser um mês de medidas que vocês nunca sonharam. Esse segundo semestre vai ser um segundo semestre estrondoso, de muito crescimento, de muito avanço, de muito progresso. Como um ato de fé, direcione a sua mão para a sua empresa, para o lugar de onde você precisa de resposta, e declare, fala, lugar tal, na rua tal, número tal, no bairro tal, que esse seja um lugar de vitórias, de conquistas, de realizações, de crescimento. Fale, meu Deus, envie e direcione clientes para esse endereço, envie e direcione pessoas que vão cooperar para o meu crescimento nesse endereço. Derrame da sua unção de riqueza, unção de conquista, unção de crescimento, derrame de medidas, porções muito maiores que esse lugar. Fale o nome do lugar. Se você não tiver um lugar, diga o seu próprio nome. Será uma referência. Quando esse nome for dito, quando esse nome for falado, será sinônimo de extraordinário. Referência no seu ramo. Vocês serão os melhores. O Senhor está tirando da mão dos ímpios e colocando essa imagem, essa posição na vida de vocês. Vocês serão destaque, vocês serão referência no seu ramo, no seu negócio. As maiores realizações, as maiores conquistas serão na vida de vocês. As pessoas podem não estar caminhando lá fora, vocês vão caminhar. As coisas podem estar amarradas para muitos, mas a sua vida vai caminhar como nunca. Feche os seus olhos. Na sua posição original, por favor. Não deixe que o medo tome conta da sua vida. Não deixe que sentimentos como incertezas e dúvidas venham dominar sobre a sua vida. Porque os sentimentos que nós não dominamos, dominam as nossas vidas. Faça o que precisa ser feito. Deixe essa palavra entrar. Assim, quando o pai fala para uma criança, e ninguém consegue tirar essa promessa que foi feita pelo Pai, seja assim com essa palavra. Senhor, se eu vou bater recordes, se eu que vou ser colocado no pódio da vida, se a minha empresa será colocada nos lugares mais altos, se o Senhor está falando que eu vou ser abençoado como nunca antes até então, assim será, e ninguém tira isso de mim. Eu vou viver o extraordinário, eu vou viver o sobrenatural, a minha história será mudada por completa, os meus resultados nunca mais serão os mesmos. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo tudo aquilo que te pertence, e eu quero declarar, o que tiver, que diz respeito à sua vida, seja a sua empresa, sua família, seus negócios, seja o que for, eu quero declarar unção de crescimento, de avanço, de progresso. Se existe algo na sua vida que até então não estava caminhando, eu estou declarando, hoje vai caminhar. Se existiam coisas que estavam amarradas, desestruturadas, eu quero declarar, vai caminhar como nunca antes. Pessoas, assim como eram enviadas para favorecer Davi, a partir de hoje, pessoas começam a ser enviadas para te favorecer, para estabelecer o seu reinado aqui na terra. Nós alcançaremos o reino futuro, a nossa salvação, mas o seu reinado começa hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Nunca mais a minha vida será a mesma. A partir de hoje, tudo muda. Você crê? Assim será. Dê uma salva de palmas ao Senhor.